Olá, crianças, vamos dar continuidade à nossa 24ª aula de português, onde nós estamos trabalhando, né, a unidade brincadeiras, coisa séria, é coisa séria, né? Meu brinquedo eu mesmo faço. Algumas crianças já nos mostraram, nos enviaram atividades relacionadas ao nosso texto instrucional, onde ensina a criança a fazer o seu próprio brinquedo, a reutilizar, né, os materiais, né, contribuindo com o nosso meio ambiente. Então, nós temos uma criança aqui que ela está escrevendo, ela é um colecionador de palavras. Por falar em palavras, vamos falar de sílaba, o que vem a ser sílaba, né? Ao pronunciarmos, né, determinadas palavras, a pessoa não faz a letra por letra, né? Nem som por som, pelo contrário, pronuncia-se, né, a palavra dividindo em pequenos grupinhos que nós chamamos de quê? Nós chamamos de sílabas, né? Agrupados são fonemas, né? E esses fonemas, eles dão som, né? Essas são chamadas de sílabas, né? Que cada consoante, junto com uma vogal, né? Ela faz um som, né? Ou duas consoantes, como o L, H, já tem um som diferente, né? Vocês vão ver a diferença desses sons, certo? Então, aprender a separar as sílabas é muito importante, porque você aprende a separar e aprende a classificar também. Antes de aprender as palavras, né, ditas, escrever, você aprende também a pronunciar. Você aprende a falar em casa, a pronunciar e a escrever. Você aprende tanto em casa como na escola, assim como a leitura, né? Então, nós entendemos que o agrupamento de letras, né, forma sílabas, né? Então, que as sílabas são classificadas em monossílaba quando tem uma sílaba, dissílaba quando tem duas sílabas, uma sílaba, pão, duas sílabas, cama, três sílabas, pipoca, quatro sílabas, que é polissílaba, trissílabas são três sílabas, né? Pipoca, três sílabas, trissílabas. Quatro sílabas, gramática, quatro sílabas ou mais são polissílaba. Fundamental, tem quatro sílabas, então ela é polissílaba. Mas polissílaba pode ser quatro ou mais sílabas. Alfabetização. Alfabetização. A palavra alfabetização tem quantas sílabas? Alfabetização. 6 sílabas. Ela é polissílaba também, certo? Então, as palavras com 4 ou mais sílabas são chamadas, são conhecidas como polissílabas. Vamos falar um pouquinho das sílabas tônicas. Nós já sabemos o que são sílabas, né? Já sabemos classificar quanto ao número, quando ela é monossílaba, quando ela é dissílaba, quando ela é trissílaba e quando ela é polissílaba. Agora vamos falar das sílabas tônicas. O próprio desenho aí, você está vendo aí a imagem. Biblioteca tem quantas sílabas? É a sílaba mais forte, né? Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nas palavras com mais de uma sílaba, sempre existe uma sílaba pronunciada com mais força, mais forte, né, do que as outras.
essas sílabas. Essa sílaba é a sílaba tônica. Então, nós aprendemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. E ela pode ter uma sílaba tônica quando a palavra é monossílaba? Não. A palavra só tem a sílaba tônica quando ela tem mais de uma sílaba, certo? A palavra só com uma sílaba não tem sílaba tônica. Só tem sílaba tônica as palavras com mais de uma sílaba, ok? Nós vamos ver aqui alguns exemplos de palavras oxítono. Professor, o que é oxítono? Nós vamos trabalhar só a classificação do oxítono nesse momento. Nós já sabemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nós já sabemos que a sílaba tônica só existe quando a palavra tem mais de uma sílaba. E as palavras oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba. Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavra oxítona. Por que elas são oxítonas? Porque a sílaba mais forte dela está no final, é a última. Também, ali, ficar, pior. Vocês viram alguma palavra com uma sílaba? Não, né? Por quê? Porque não existe sílaba tônica nas palavras com uma única sílaba. Enfeitiçar, colecionar, procurar, cansei, escrever, dizer, você, razão, maltratar, coração. Então, vocês perceberam que a sílaba mais forte dessas palavras aqui está na última posição. Então, as palavras oxítonas são as palavras cuja última sílaba é a mais forte, certo? Temos aqui outras palavras, né, com a sílaba tônica, que é oxítona, né, que a sílaba é mais forte está na última sílaba. Nós temos bambu, aracaju, urubu, peru, chuchu, tatu, canguru, jacu, angu e bangu. Então, nós temos aqui palavras oxítonas, cuja última sílaba é a última. E o que elas têm em comum? Vocês estão vendo, além de ser a última sílaba ser a mais forte, todas terminam com a letra U. Professora, só é oxítona as palavras que terminam com U? Não, né? Nós temos aqui outros exemplos de palavras oxítonas, não somente as palavras terminadas em U. São as palavras cuja sílaba mais forte está no final, certo? Então, nós temos aqui um pequeno texto que está trabalhando o quê? O uso da letra maiúscula, né? É muito comum as crianças, quando começam a escrever, a produzir frase, misturarem o uso da letra maiúscula com a letra minúscula, mas nós temos que ficar atento a algumas regras, certo? Para o uso da letra maiúscula. Nós só podemos escrever letra maiúscula nos substantivos próprios, né? Quer seja nome de lugar, nome de pessoas, certo? De lugar são as ruas, os países, os estados, os bairros, né? São nomes de lugar. Nomes de pessoas, né?
certo? Letra maiúscula. Mas nós também podemos usar letra maiúscula quando iniciamos uma frase, um parágrafo, depois do ponto, da pontuação, nós também usamos a letra maiúscula. Nós temos aqui um texto, certo? A Chácara do Chico Bolacha. Vocês estão percebendo aqui que o título está com letras bastão, né? Todas letras maiúsculas, mas já no próprio texto, né? Sem ser o título, no texto, nós vamos encontrar o uso correto da letra maiúscula, certo? Então, vão lendo aí. Eu vou mostrando e vocês vão lendo, tá certo? Então, vamos ler comigo. Na chácara do Chico Bolacha, vocês estão vendo que começou com letra maiúscula, né? A palavra Chico e Bolacha, letra maiúscula, está se referindo a uma pessoa. O que se procura nunca se acha. Aí tem um ponto de exclamação aqui, então vai começar com letra maiúscula. Quando chove muito, o Chico, que é nome de pessoa, letra maiúscula, né? Brinca de barco, porque a chácara vira charco, né? Fica cheia, né? Fica com água, né? Quando não chove nada, ou quando aqui, mais uma vez com letra maiúscula, né? Depois de ponto, letra maiúscula. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Então, aqui nós temos as palavras no início, parágrafo. Nós temos aqui substantivo próprio, nome de pessoas. Temos depois do ponto, também letra maiúscula. Mais uma vez o Chico, nome de pessoa. Depois do ponto, nós temos outra palavra, quando, com letra maiúscula, Chico novamente e terminou o texto. Então, o uso da letra maiúscula pode ser no meio da palavra? Não, né? Ele pode ser usado no início do texto, em um substantivo de lugar, que represente lugar, nome de pessoa, nome de bairro, nome de rua, nome de país, né, que começam com letra maiúscula. E depois da pontuação, aqui nós temos um ponto de exclamação, né? Então, depois do ponto de exclamação veio uma letra maiúscula. Se tivesse um ponto de interrogação, também seria uma letra maiúscula. Se tivesse um ponto final, também seria uma letra maiúscula, assim como tem aqui, ó. Tem uma letra um ponto e em seguida uma letra maiúscula, certo? Então, são esses detalhes que você tem que observar. Então, maiúscula versus minúscula. Então, você vai responder, é maiúscula ou minúscula? As letras maiúsculas são usadas para iniciar as frases e nos nomes próprios de pessoas, animais. Ah, professora, mas você falou que são substantivos próprios. Não é cachorro, gato, macaco, não. É o nome que esse animal tem. A minha cachorra, se você tiver um cachorro que chama Bob, o Bob vai ser com que letra? Com B maiúsculo, né? Porque é o nome do animal, não é o animal, é o nome do animal que é Bob. O nome do animal é Sabrina. O nome do animal é Mel. Então, letra maiúscula. Nome de países, de estado, de cidade, de ruas, de rios, estabelecimentos, títulos de livros, né? Quando você vai ver algum livro, algum conto, a Branca de Neve, Sete Anões, a Bela e a Fera, João e Maria, então tem tudo, letra maiúscula. Nome de jornais, diário, o povo, né? Você também vai usar letra maiúscula. E nome de revistas também, certo? São os estabelecimentos. Então, agora você vai exercitar um pouco o uso da letra
maiúscula, né? Tá pedindo para escrever o nome de pessoas. Eu vou responder como se eu fosse a aluna. Você vai responder do seu jeito e eu respondi como se eu fosse um aluno. Então, meu nome é Cláudia Cruz de Carvalho. Aí você tá vendo que Cláudia Cruz de Carvalho, letra maiúscula. O nome da cidade onde eu moro, Fortaleza, né? Você também mora em Fortaleza, então o nome da cidade que você mora vai ser o mesmo meu. O nome da minha escola que eu trabalho, que você estuda, ó, Colégio Presidente Médici. Então, eu trabalho, você estuda. O nome do meu melhor amigo, você tem um melhor amigo? Eu coloquei o nome e o apelido dele, certo? O nome dele é Josias, Francisco Josias, que é o meu filho. E eu chamo ele de Juninho, só que ele não é mais Juninho, ele é Junão, bem grandão, né? Vai ser meu eterno Juninho. O nome da minha professora, bem, o nome da minha professora hoje é a minha mãe, minha maior professora que me ensinou desde o dia que eu nasci até os meus últimos de vida, se Deus assim permitir. A minha maior professora é essa pessoinha que eu amo tanto. O nome dela é Francisca Cruz. Mas eu também tinha uma professora, algumas professoras que marcaram muito a minha vida e que eu sou grata a elas, né? Infelizmente elas não estão mais conosco, né? Já faz muito tempo, mas elas não estão mais conosco. Que foi uma professora que eu tive coincidentemente no segundo ano, o nome dela era Ezi, a tia Ezi, né? E eu tive também uma professora no sexto ano do fundamental, que eu me identificava muito com essas duas professoras, né? A professora Alba. E também, gente, tem uma professora, por isso que diz que professora marca muito, né? Eu tinha também uma professora na minha educação infantil, que na época não existia fundamental, não existia infantil 1, 2, era Sulamita, a tia Sulamita. A tia Sulamita foi minha professora do Jardim 2, que hoje em dia é como se fosse o primeiro ano, que naquela época não existia educação infantil com 3 anos, não. Eu comecei a estudar com 6 anos na minha época de colégio, certo? Então, eu tive essas referências. Eu finalizo mais uma aula de português. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Aqui é o símbolo do meu amor por vocês. Como é grande o meu amor por vocês. Beijo, fiquem com Deus.